Ok, vamos começar. Romanos 5, a gente vai estudar os versículos de 1 a 11 e a gente vai falar sobre essa vida abundante que a gente tem hoje por causa da justificação. Semana passada, quem lembra, a gente vem nesse pensamento lógico de Paulo, falamos sobre o exemplo da fé de Abraão. E a gente viu esse tipo de fé, que alguém coloca no Messias e isso é creditado como justiça. A gente entendeu que não foi nem pela circuncisão, nem pela lei, que veio muitos séculos depois de Abraão, que ele recebeu isso. Não, foi através da fé. Ele recebeu essa promessa pela fé e antes de se concretizar todas as promessas de Abraão, já era uma realidade na vida dele, porque ele simplesmente colocou a sua fé nesse Deus tão poderoso e ainda foi chamado de pai de multidões antes de ter um filho, o filho da promessa. Ele creu principalmente no Deus da promessa, Esse foi o foco dele e esse precisa ser o nosso foco. Ele creu não apenas na promessa, mas em Deus, que é sempre poderoso para cumprir o que ele prometeu. E ele até considerou todas as circunstâncias difíceis, impossíveis, mas ele falou, não, esse Deus pode, esse Deus que dá vida aos mortos, que faz existir onde nada existia, nesse Deus eu vou confiar. E assim a sua fé se fortalecia cada vez mais no decorrer dos anos. Hoje, então, nós vamos ver quais os benefícios de alguém que foi justificado pela fé. O que acontece para alguém que tem essa nova vida, e para nós essa nova vida em Jesus que já veio, O que muda na nossa vida, qual a diferença que faz uma vez que a gente é justificado pela fé? Quais as experiências que todo cristão deve ter? Porque alguém que ouve, principalmente pela primeira vez, o termo justificação pela fé, é algo muito abstrato, Nossa, eu não sou teólogo, eu não sei o que isso quer dizer, o que isso vai fazer na minha vida? E Paulo vai entrar em detalhe agora no capítulo 5, quais as diferenças, quais as experiências que você vai ter na sua vida, uma vez que você foi justificado pela fé. E um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção ao longo do estudo é que todas as coisas que precisavam acontecer já aconteceram. Tudo já está no passado, Tudo já aconteceu. Então, já que tudo que a gente precisava na vida cristã já está no passado, a gente pode ter essa realidade hoje na nossa vida. Então, vamos ver os primeiros 3 benefícios, principalmente em relação ao nosso relacionamento diretamente com Deus, nos versículos de 1 a 2. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está se referindo e se direcionando aos justificados pela fé. Então, aqueles que têm a mesma fé de Abraão, na obra, na vida, na pessoa do Messias, que é Jesus, que colocaram, mas também continuam colocando a sua confiança nesse Messias. E essa fé é acreditada como justiça, agora são declarados justos, e a gente vê que esse tema que ele elaborou tanto, continua agora com essa palavra, pois, tendo sido pois. Vamos continuar com essa ideia, com esse grande tema. Mas ele fala, tendo sido justificados. Aí, primeiro alerta, está no passado. A gente não está olhando para algo que ainda vai acontecer. A gente está olhando para trás. Algo que já aconteceu, não um evento futuro que a gente está almejando, ou para que a gente precisa trabalhar. Não, trabalhar nem existe pela graça, mas também algo que já aconteceu. A morte e a ressurreição de Jesus já está no passado. O momento em que você colocou a sua fé, a sua confiança em Jesus, também está no passado. Então, tendo sido justificado,
Você já recebeu a justificação. E o que nós temos então como cristãos? O que cada cristão tem? Em primeiro lugar, temos paz com Deus. Temos paz com o nosso Criador. Porque antes, o que nós éramos? Inimigos, né? Nós vivíamos em rebelião aberta contra Deus. E alguns vão falar, eu não era tão ruim assim, mas provavelmente você fazia parte da resistência, né? Sabotando com as suas atitudes diretas e indiretas todo o reino de Deus, né? Você era, de qualquer forma, ao contrário, né, do reino de Deus. Colossenses 1, 21 fala que antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Alguns com mais procedimentos óbvios do que outros, mas todo mundo na sua mente era inimigo de Deus. E é péssimo se você é inimigo que alguém que é superior, né? A gente ora muito pela Ucrânia, mas a gente sabe que a Rússia, em questão de pessoas, de armamento e tudo mais, é muito superior, né? É só um milagre, né, para pelo menos ficar com o país inteiro, né? Infelizmente a gente está vendo várias coisas acontecendo, mas de qualquer forma é horrível se você é contra alguém superior. E Deus é infinitamente superior. O ser humano não tem chance nenhuma contra um Deus todo-poderoso. E mesmo assim, que loucura, né? O ser humano tenta lutar contra Deus. Em todos os tempos tentou se opor, né? Ser inimigo e às vezes inimigo, né? Abertamente, ativamente contra Deus. Só que Deus fala, um inimigo de Deus não tem paz. Porque é esse o oposto. Se nós temos paz sendo justificados pela fé, aquele que não tem esse relacionamento não tem paz. Deus falou em Isaías 48, 22, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. A gente está vivendo dias, eu acho que mais do que nunca, que todo ser humano procura a paz, né? A paz interior. Tem uma tendência de aumentar de novo o budismo, né? E outras formas de meditações, né? Asiáticas. As pessoas também, através das realizações de sonhos, né? Ou uma satisfação pessoal dos seus desejos, tenta ter uma paz interior. E Deus fala, longe de mim não tem paz, né? Você está gastando tempo, dinheiro, tentando criar uma paz que não vai existir. E a gente vê isso desde o começo da história. Quando Caim, né, o primeiro assassino, foi expulso da terra, ele se afastou da presença do Senhor, diz ali em Gênesis 4, e ele foi morar na terra de Nod. Nod quer dizer inquietação ou fuga. E todo pecador sem Jesus é esse fugitivo errante, né, que vai tentar preencher esse vazio no seu coração, tentar correr atrás de uma paz que nunca vai ter. E sempre luta com aquela inquietação no coração, essa falta de paz que não vai embora até que encontra a paz com Deus. E Deus, claro que vê o ser humano sem paz, mas ama todo ser humano, mesmo sendo inimigo, né? Deus não fala à toa para nós, amem os seus inimigos e não faz, né? Deus ama os seus inimigos que são todos os pecadores, né? Todos os pecadores não arrependidos que não têm relacionamento com Ele, ainda inimigos dele, porque Ele criou cada um. Não apenas que Ele já salvou, mas Ele criou todos, aqueles que ainda não foram salvos. Esse amor, obviamente, né, esse amor que Deus tem, infinito, não se aplica a Satanás e seus anjos, né? Não sei se você, como criança, de repente, né, falsamente orava até por Satanás, de repente para ele se arrepender, coisas assim, né? Já ouvi crianças, né, com aquele desejo, não, Deus precisa salvar todos, né? A Bíblia não fala desse amor para os anjos, mas fala sim desse amor para todos os seres humanos, para a humanidade, para aqueles que Ele criou. E por esse amor, Ele proveu uma forma para salvar a humanidade, através do seu Filho Jesus.
E se a gente volta para Colossenses 1, 21, que falou que nós somos inimigos, o próximo versículo fala o seguinte, Colossenses 1, 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Resumindo, essa é a justificação. Ele nos declara justo, santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Não tem mais nada, nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Como com Abraão, agora somos amigos de Deus, não mais inimigos de Deus. E esse entendimento, essa nova posição com o Senhor, nos traz alegria, não é? Paz traz alegria. Quando duas nações fazem a paz, né, é muita alegria. Lutero disse, seja feliz e se alegre, pois Deus é o seu amigo. Deus não é aquela pessoa raivosa, né, desaprovadora, que aponta o dedo como um professor que sempre está, né, exigindo mais e você nunca consegue cumprir. Não, Deus está sorrindo sobre nós. É isso que a justificação pela fé por meio da graça quer dizer. Deus está sorrindo sobre nós. A gente não precisa mais ter medo do julgamento de Deus, nem nesses dias que a gente vive nessa terra, nem após a morte. A gente não precisa ter mais medo da morte e do juízo que está por vir. Nós seremos julgados como cristãos, sim, mas não se nós vamos para o céu ou para o inferno. Será um julgamento das nossas obras para receber ou não uma recompensa. A história nos fala, como eu citei, guerras, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, assim que foi assinado aquele Tratado da Paz, né? Que as pessoas souberam que havia paz, o que aconteceu? Espontaneamente todos saíram das suas casas, né? E ficaram pulando, se abraçando nas ruas, cantando, né? Dançando. Essa foi a alegria, porque a guerra destruidora mais terrível, né, até então de todos os séculos, acabou. E essa alegria que nós podemos ter todos os dias. A inimizade com Deus acabou. Que alegria! Podemos dançar, podemos nos alegrar, porque hoje nós temos paz com Deus. Esse é o primeiro benefício só, né? O segundo é acesso. Nós lemos isso no versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. A gente tem acesso que antes, até para o seu povo, era totalmente restrito. Era um acesso restrito por causa desse Deus santo, perfeito que Ele é. Tanto que a presença, né, visível no mundo era no tabernáculo e depois no templo. E tinha uma divisão das pessoas dessa presença santa, né? Estava ali restrito apenas no Santo dos Santos, ali no interior do tabernáculo e do templo. E quem poderia entrar? Só uma pessoa, o sumo sacerdote, e uma vez por ano só. E aí de você, se você entrasse como sumo sacerdote uma vez por ano de forma indigna, porque caía morto. Por isso, eles colocavam sininhos, né, nos pés dos sumos sacerdotes e uma corda. E aí, porque se a pessoa entrasse de forma indigna, caía morta e ninguém iria entrar lá para ver se tinha caído ou não. Não balançavam mais os sininhos, não ouvia mais. Então, está na hora de puxar a corda, porque essa pessoa entrou de forma indigna. Era assim. Esse era o Santo dos Santos. E aí tinha várias outras partes, até no final, lá fora, era o átrio dos gentios, que seríamos nós, não judeus. No templo tinha até o muro e várias placas, avisos, né, alertas, não passar, pena de morte. Como gentio, você não podia passar mais para dentro, mais próximo da presença do Senhor, porque você seria morto. E quando Jesus morreu, né, a gente sabe que aquele véu alto, pesado, né, grosso, de uns 4 centímetros, uns 10 metros de altura, esse véu foi rasgado de cima para baixo. Né? Esse véu foi rasgado de cima de Deus, por Ele. Né?
eu estou abrindo o caminho, eu estou dando acesso para vocês à presença santa de Deus. Agora vocês podem chegar a qualquer momento. E essa palavra acesso aqui no versículo 2, na verdade, interessante que eles estão falando de Esther, né? Porque isso que Esther fez fala de a entrada na presença de um rei em favor de outra pessoa, né? Ou por meio de um favor de outra pessoa. Como Esther também fez, pedindo para o seu povo, né? Nós hoje podemos ter acesso ao Rei dos Reis, ao Rei de todo o universo a qualquer momento, por meio do sacrifício de Jesus. Por causa de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. E um filho sempre tem acesso ao Pai. Não tem hora ruim. Nem que seja o príncipe, né, do rei, nem que seja o filho do presidente mais poderoso, ele tem acesso a qualquer hora, porque é o seu Pai. E hoje, esse Rei dos Reis é nosso Pai e nós temos acesso a Ele. E o que recebemos? Que isso também faz parte do pacote acesso, né? Segunda parte do versículo 2 falou, temos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. O que nós recebemos? Graça sobre graça. Quando o autor de Hebreus falou no capítulo 4, versículo 16, ele pensou nesse acesso a um monarca, a um rei. Porque ele disse, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele olhou para esse Deus Santo Todo-Poderoso e falou, nós podemos nos aproximar, temos acesso a quê? Ao trono dele, é o trono da graça. Nós podemos receber, junto com esse acesso à graça de Deus, nós temos, através da fé, um acesso a uma reserva infinita de graça. Que quanta graça Deus tem? Infinitamente, Ele é gracioso, né? Então, pela fé, a gente tem esse acesso à graça dele. E quanto que é? De certa forma, segundo a medida da sua fé, né? Conforme a sua fé será feita para você, Jesus muitas vezes falou. Mas eu espero que a nossa fé possa ser como aqueles dutos enormes, né? Que possa passar muita fé, muita graça para nós, né? Com certeza, para qualquer cristão, não é fazendo gato, né? Deixa eu puxar um pouquinho de graça. E a gente sabe quanta graça tem, aí a gente pode receber mais ainda. E nós estamos firmes nessa graça. Todo cristão justificado pela fé pode estar firme na graça. Infelizmente, nem todos são, porque ou não acreditam na graça, porque não entenderam a graça, porque não querem receber a graça, porque ainda tentam provar, né, que são dignos, mas todos nós podemos estar firmes. No original, essa palavra está no passado, então olha só, já aconteceu, né? Já fomos, né? Já estivemos firmes, fala de um sentido presente, né? Hoje nós estamos firmes e fala de algo contínuo. Por quê? Porque nós fomos salvos pela graça, nós começamos a vida cristã pela graça, mas não podemos esquecer que nós continuamos a vida cristã pela graça. Jamais a gente pode voltar, né, para aquele momento antes de entender e receber a graça de Deus. Jamais a gente pode abrir mão, né, da nossa dependência de Jesus. A gente não pode esquecer que a gente vive dependente dele o tempo todo. E Paulo tinha essa queixa, né, com as igrejas na Galácia, quando ele falou em Gálatas 3:3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês começaram bem no Espírito, cheio, né, de graça, recebendo a graça de Jesus, agora vocês querem trabalhar para ganhar pelo esforço próprio? A gente precisa continuar com a graça que nós recebemos. E estar firme na graça significa o quê? Significa que nós sabemos que não merecemos, mas mesmo assim nos aproximamos.
Significa que a gente não precisa provar mais o nosso valor diante de Deus, porque sabemos que nós somos totalmente aceitos diante dele. Significa que a gente espera agora, tem a expectativa certa de ser abençoado por Jesus, por estarmos nele, só nisso. E essas bênçãos a gente espera agora e no futuro também, porque não tem nada que a gente possa fazer, né, para desfazer a obra de Jesus na nossa vida. Se nós somos justificados, somos justificados. E estar firme na graça, ainda conforme o que a gente leu em Hebreus 4, quer dizer que nós recebemos a graça no momento em que a gente precisa. E qual é a necessidade maior que você tem hoje? Receba pela graça a força. Receba pela graça o consolo, a paz que você precisa. Receba pela graça um novo ânimo, um avivamento no seu coração. É isso que a gente mais precisa naquele momento, Deus dá, quando a gente se aproxima do seu trono da graça. E o terceiro benefício, ainda no versículo 2, no final, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos a esperança da glória, né? Temos um futuro maravilhoso por causa daquilo que Jesus fez por nós. Jesus foi adiante e tem preparado um lugar para nós. Eu gosto muito do cantor Keith Green, né, nos anos 80. Morreu muito cedo num acidente de avião, mas foi muito intenso, né, a vida dele. E tem uma música que ele fala que o mundo é lindo, né? O que a gente vê hoje é maravilhoso, apesar de estar, né, debaixo do pecado e todos os problemas que a gente tem. Mas, se Deus fez tudo o que a gente vê em apenas 6 dias, e Jesus foi preparar um lugar para nós já nos últimos 2000 anos, em comparação, a gente está num depósito de lixo aqui, né? Em comparação, o que está esperando por nós está infinitamente maior. E por isso ele fala, nós podemos nos gloriar, que fala de uma confiança alegre e triunfante. Se alegrar pelo fato que a gente está indo para o céu. Apesar de tudo que acontece aqui nesse mundo. Porque a gente pode reclamar dos nossos problemas, mas tem muitos irmãos cristãos no mundo que passam por coisas que a gente não faz nem ideia. É perseguição, é opressão, é familiares que se levantam contra eles, traem, né? É perigo de morte. Mas ele fala, nós temos a esperança, todos nós, a certeza que você pode falar, eu estou indo para o céu. Hoje eu estou aqui nessa terra, mas eu sou apenas um peregrino, apenas alguém que está passando por esse lugar, esse não é o meu lar. Mas eu sou cidadão do céu, né? Tenho o passaporte do céu com carimbado, tudo aprovado, eu estou indo para o meu lar, permanente, celestial. E se o céu na nossa vida é uma realidade, todas as outras coisas vão esvanecer em comparação. Não tem nada tão ruim que possa tirar a alegria que a gente tem que nós vamos para o céu. Obviamente não é apenas essa alegria que a gente tem, porque temos muitas alegrias aqui também nessa terra, mas se tudo falhar, né, nós temos essa esperança, a esperança da glória, do plano de Deus de nos fazer participantes da sua glória. E Paulo também fala, não é só algo futuro que eu estou falando de benefícios, também aqui, versículos de 3 a 5, ele fala também de benefícios que vêm através de coisas difíceis, de tribulações. E ele diz, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não se decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa alegria que nós temos não é apenas para o futuro, mas é para aqui, para o agora, no meio das dificuldades no presente. Todos nós temos tribulações, são dificuldades, são aflições, é sofrimento
que a gente enfrenta através de coisas pequenas, um certo contratempo, né, na nossa vida, uma coisa quebrou e você está irritado por causa disso, mas também grandes desavenças, desastres, né, que acontecem, coisas terríveis que mudam a sua vida, talvez para o resto da sua vida. Doenças que vêm, né, problemas familiares que acontecem. Essa palavra aqui de tribulação fala mais de aflições duras, né, pesadas. Mas a gente às vezes tem todo tipo de tribulação na nossa vida. Porém, a gente sabe que faz parte, né? Infelizmente, faz parte enquanto a gente está aqui, né? As coisas acontecem porque, embora a gente tenha paz com Deus, não temos paz com Satanás, não temos paz com o nosso pecado, não temos paz com a nossa carne, né? Nem com esse mundo. A vida continua sendo uma guerra. E na guerra, infelizmente, há, né, feridos, há problemas, há várias coisas que acontecem que não nos alegram tanto. Mas sem Jesus e a nossa fé, obviamente tudo que a gente sofre seria vazio, sem sentido nenhum, terrível. E por isso as pessoas, né, que olham por fora até falam, como um Deus bom pode permitir tanta coisa assim? Porque tirando Jesus e a fé dessa, né, dessa matemática aí, não faria sentido nenhum. Que Deus terrível é esse que está deixando tudo isso acontecer, que está permitindo essas coisas? E realmente essas pessoas acabam desanimando. A gente não procura os problemas, né? A gente não vai atrás delas, mas elas vêm naturalmente. Porém, quando vêm, a gente pode se lembrar pela fé que são oportunidades para amadurecer. Por quê? A coisa-chave que nós lemos aqui é que, versículo 3, porque sabemos. Pode até sublinhar na sua Bíblia, nós sabemos de algo. Uma certeza como 1 mais 1 é 2, né? Sem sombra de dúvida nenhuma, nós sabemos algo. E isso é, o sofrimento pode ser usado por Deus para produzir algo bom. Deus usa o sofrimento na nossa vida. É algo do qual a gente pode ter certeza. Nós sabemos. Será que realmente nós sabemos? Aí faz toda a diferença. Infelizmente, muitos não sabem. Não sabem porque não conhecem a Jesus. E aí se desanimam, desfalecem, desistem de tudo. Porque os problemas não param. Mas nós sabemos. Você sabe. Você sabe disso? Um dia você já soube, com certeza, né? Mas todos os dias a gente tem que se lembrar, né? Um dia a gente já soube, mas aí a gente precisa se lembrar uns aos outros também, porque a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? Como eu queria alguém do meu lado que falasse toda hora que viesse uma tribulação, alguma dificuldade, olha, está aqui uma oportunidade para você crescer. O Espírito Santo é essa pessoa ao nosso lado, mas nem sempre a gente quer ouvir, né? Como seria bom ter um irmão do nosso lado, alguém na nossa família que você compartilha, nossa, está péssimo, está indo muito ruim, a pessoa fala, é uma oportunidade para você crescer. E o Espírito Santo ainda falaria, e não desperdiça essa oportunidade. Mas se você, como eu, muitas vezes a gente erra, né? A gente toma a decisão errada. Às vezes é difícil ter fé no momento em que você ouve daquele problema, no momento em que chega na sua porta aquilo. É difícil ter fé, é difícil você lembrar, é difícil você falar, não, isso pode ser uma coisa muito boa na minha vida. E aí você acaba tomando a decisão errada e acaba lutando contra aquilo, né? Você junta as suas forças para se livrar daquilo. Porque você fala, eu falo, né? Isso não cabe na minha agenda agora, né? Eu não tenho tempo para resolver essa tribulação agora. Eu fico irritado pelo trabalho extra que significa essa dificuldade na minha vida. Eu já estou pensando no dinheiro a mais que eu vou ter que gastar por causa desse problema que vem na minha vida. Eu estou falando de coisas pequenas no dia a dia, né?
não adversidades grandes que são muito piores do que apenas uma irritação. Mas aí eu falo, bom, mas se Deus quer usar esse problema na minha vida, eu preciso ter fé, eu preciso crer, eu preciso confiar em Deus e não entrar em pânico e ficar estressado, que no final isso também nunca ajuda em nada, né? Você só acaba irritando a si mesmo e os outros. Deus pode usar. O sofrimento produz algo, e algo bom. E o lugar que a gente mais vê isso é o hospital. Esses dias acabei passando mais em hospitais, não só por causa da Kelly, mas também eu, e fazendo vários exames. Tem lugar ali para fazer exame, na beneficência, por exemplo. Aí foi andando, fazendo exames, e no hospital você vê o sofrimento no rosto das pessoas. Cada um está ali não porque quer, porque gosta, mas porque está passando por alguma tribulação, alguma doença. Porém, o hospital também é o lugar onde nascem os bebês. E a gente estava lá no hospital, de repente estávamos na ala dos bebês, ouvindo lá o choro, os recém-nascidos e os pais andando com aquele berço móvel, e a criança pequititita ali, dormindo. Então nos lembra que o sofrimento, que obviamente está envolvido no nascimento, o sofrimento, a dor e tudo mais, acaba sendo uma grande alegria para esses pais. O sofrimento, essa é a evidência, pode produzir uma alegria enorme na vida dos pais e na nossa vida também. Se a gente segue uma certa sequência que Deus estabeleceu. Qual é essa? A gente viu, A gente viu no versículo 3. O que produz? Perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado e caráter aprovado, esperança. Primeiro, perseverança ou paciência. Mas essa palavra quer dizer você continuar, você permanecer debaixo de pressão. Quando você sente pressão, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Sair debaixo dela. Ninguém quer sentir pressão, Tá me esmagando, mas aí a gente fala, tá bom, eu vou esperar pacientemente no Senhor, mesmo quase sendo esmagado. Como Jesus, Ele foi o nosso exemplo, debaixo de um peso esmagador sobre a vida dele no jardim de Getsêmani. Nós lembramos disso, nessa semana da Páscoa, que ele foi orar no jardim, e esse Getsêmani, quer dizer prensa de azeite de oliva, onde as azeitonas eram prensadas para produzir o azeite. E ali ele também ficou debaixo de tanta pressão que ele suou sangue. Mas ele orou ali, entregando a sua vida ao Pai, não houve resposta do Pai de que teria outro caminho. Não, essa taça é para você mesmo tomar. E ele saiu dali, permanecendo debaixo da pressão, mas saiu fortalecido. Saiu aprovado, saiu pronto para entregar a sua vida. E assim a gente precisa permanecer debaixo da pressão que existe na nossa vida, porque continuando apesar das dificuldades produz algo. Assim como você vai na academia e você tem um certo peso, mas esse peso na repetição com o músculo produz algo, um crescimento daquele músculo. Claro que todos nós gostaríamos de receber as coisas boas de Deus apenas dormindo, Como ninguém quer acordar cedo para ir na academia, não é, gente? Para malhar, para você levantar peso, para ter o resultado que você gostaria. Seria muito mais legal, de repente, só tomar uma pílula, você dorme, acorda e já está bombado, ou então bem saudável e pronto. Mas não é dessa forma que acontece na vida natural, nem na vida espiritual. Não é esse o plano, nem a sequência que Deus estabeleceu. Mas em tudo a gente pode lembrar o quê? Que Deus não vai nos dar mais do que nós aguentamos. Não vai permitir um peso, uma pressão maior do que nós podemos suportar. Se
né? Aquele treinador que você tem, sabe exatamente aquilo que você aguenta e o tanto a mais para você crescer. Jesus é o melhor treinador, né? Ele é o melhor coach, né? O melhor profissional da saúde de todas as formas para saber exatamente o quanto a mais você precisa para flexar os seus músculos espirituais. Então, a atitude de tudo, diante de tudo, de tribulações que vêm, deveria ser, com todo temor e tremor, né? Manda mais, Senhor, porque eu confio em Ti, né? Pode mandar, né? Sei que não vai ser fácil, mas pode mandar porque eu confio num Pai que me ama, porque eu confio num Deus que tem propósitos bons através dessas tribulações. Então vamos experimentar isso na próxima vez que vem uma notícia ruim para você, alguma coisa quebrada, uma dor de cabeça. Tenta ver isso como uma oportunidade que Deus está mandando para você crescer. E aí, se a gente permanece debaixo, né, dessa pressão, por um tempo a gente pode também ver um caráter aprovado. Porque com o tempo a gente ganha experiência, né? Não é a primeira, não é a segunda vez que você passou por algo com o Senhor Jesus, mas você sabe que confiando um pouco em cada tribulação nos ajuda para a próxima vez. Você ganha mais confiança, você foi convencido de que Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus está produzindo alguma coisa na minha vida. E na próxima dificuldade que vier, você fala, é difícil, mas não vai ser o meu fim. Essa também não vai ser o fim da minha vida, como a última não foi o fim da minha vida. É isso que Deus quer fazer em nós, né? Um caráter aprovado que é o caráter de Jesus. Cada vez mais segundo a imagem de Jesus. Como os soldados que vão para a guerra, né? Eles vão para a guerra e voltam, e um dia eles se tornam veteranos. Isso que Jesus quer fazer em nós, veteranos, pessoas que já passaram por muito e não precisa ter muita idade, né, avançada para ter passado por muita coisa. Deus às vezes escolhe enfiar muita coisa em um ano, né, ou em um mês, dependendo daquilo que Ele sabe que a gente aguenta. Mas Ele tem um plano, e se a gente passa por aquilo, você se torna um veterano. E um veterano, ele sabe o que ele está fazendo. Ele pode, inclusive, ajudar outras pessoas. Ele é uma pessoa confiável ao redor de quem as pessoas se ajuntam, porque sabem que essa pessoa sabe passar por coisa. Passou já, deu um bom testemunho, conhece a Deus. Eu quero ser como essa pessoa. E aí, com o seu problema, a sua tribulação, você chega nessa pessoa e fala, olha, estou passando por isso, aquilo, ora por mim, por favor, como que foi na sua vida e tudo mais. É isso que Deus quer criar em nós, produzir em nós um caráter aprovado que no final cria esperança. Não uma esperança vazia, mas sim firme para nós. Que não estamos apenas indo para o céu e estar junto com Jesus para todo sempre, mas a esperança que hoje Ele já está fazendo essa obra. Que hoje Ele já está nos transformando conforme a imagem de Jesus. E com essa realidade é impossível você se decepcionar, né? Você ficar desapontado, porque temos essa convicção, essa ousadia de que, qual a prova de que a gente pode ter esperança? No versículo 5 nós lemos, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Essa é a evidência para termos esperança. Já aconteceu. O amor já foi passado aqui, derramado em seu coração. Isso também é uma coisa que estica um pouco a nossa fé, mas como você age e enfrenta dificuldades se você já recebeu o amor de Deus? Se você já recebeu como cristão, então você pode dar o amor de Deus, mesmo debaixo de pressão, mesmo em tribulações. Você pode dar um monte, porque você já recebeu. Tenta fazer isso na próxima vez que você passar por uma dificuldade. Além de aguentar, ora como Deus pode usar você para mostrar o seu amor para outra pessoa. E aí já que você recebeu,
você pode dar de monte, né? Não vai acabar, porque você já recebeu o amor de Deus. Não pensa que você não consegue. Não consigo, porque muitas vezes a gente pensa assim, não posso dar o amor porque eu não recebi. Deus me enche com o teu amor para que eu possa dar. Mas aqui diz que você já recebeu, já foi derramado em seu coração. Enquanto você dá, você percebe que mais está disponível, que cresce cada vez mais. Quanto mais você dá, mais você recebe. É uma reserva infinita de amor. Então vamos tentar isso na próxima vez, pela fé. Apesar de tudo, eu ainda vou ser amoroso e ainda vou espalhar o amor de Deus de monte. Não porque eu preciso produzir, mas porque já foi derramado em mim, eu já recebi. E tudo isso por meio do Espírito Santo, porque Ele habita em nosso coração. E porque Ele comunica o amor de Deus, que a gente vai ver nos próximos versículos, ao nosso coração. Ele é aquele que comunica isso para nós, principalmente no meio do sofrimento. Porque uma coisa é, obviamente, ler uma carta de amor. Você lê a palavra de Deus, mas outra coisa ainda é o Espírito em você testificando e falando dos seus próprios lábios o amor de Deus para você. E como você já recebeu, como você já é amado, porque você já foi justificado. Então são coisas maravilhosas que aconteceram já na nossa vida. Paz, acesso, esperança, tudo isso através das tribulações também, várias bênçãos. E por quê? Versículos de 6 a 8. Por causa desse amor que a gente viu demonstrado na cruz. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá algum que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus derramou esse amor em nosso coração, porque Jesus já completou toda a obra. E quando isso aconteceu? No passado, não é? Como a gente falou, já aconteceu. Jesus já foi para a cruz, Ele nos amou. Até um estudo legal que você pode fazer, ver todos os versículos no Novo Testamento que falam que Jesus nos amou. Gálatas 2:20, por exemplo, né? Que a gente não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim, né? Agora a vida que eu vivo para aquele que me amou e se entregou por mim. Ele já nos amou. Então a gente pode ter certeza desse amor. Mas esse amor é tão grande porque fala, e o foco é esse, quem nós éramos, quando ainda éramos fracos, quando éramos ímpios. Então quando Deus demonstrou o seu grande amor, quando éramos pecadores, quando íamos na contramão, quando vivíamos em rebelião contra Ele, quando a ira de Deus estava sobre nós, quando a gente não queria saber de Deus, quando ainda éramos incapazes, ou continuamos sempre incapazes de salvar nós mesmos, quando éramos servos do diabo. É nesse momento que Deus falou, eu te amo, eu vou morrer por você. Isso quer dizer o quê? Que ninguém tem culpa por não vir para Jesus. E o que a gente mais ouve, até de cristãos, é mas eu sou fraco hoje, né? Eu me afastei demais, eu não sou digno de me aproximar. Mas são todas desculpas que não rolam, né? Se Jesus já te amou quando você era fraco, quando você era indigno, né? Quando você não tinha nada, você pode vir, você não precisa arrumar a sua vida primeiro antes de vir para Jesus. Vem do jeito que você está. E com certeza não vai ficar daquele jeito se você se aproxima de Jesus. Mas em tudo isso podemos perguntar também, como Paulo fala, quem morreria por uma outra pessoa? Não é? Se a gente pensa bem humanamente falando, quem morreria por outra pessoa? Alguém já morreu por você nessa vida? Provavelmente não, né? Mas imagina o que você sentiria se alguém tivesse pulado na frente da bala para pegar essa bala e não pegou você.
com certeza eterna gratidão, né? Entre outros sentimentos ali. Mas vamos virar o jogo. Você daria a sua vida para outra pessoa? E se a gente for honesto, também dificilmente, né? Teria que ser uma pessoa muito boa, né? Para você considerar morrer. Com certeza não para um criminoso, como Paulo fala, impossível. Mas, sendo bem honesto, a gente ama a nossa vida, né, demais. Somos, né, ainda continuamos sendo muito egoístas. Talvez naquele momento, se precisar mesmo, talvez você tomaria a bala, né, pelo seu cônjuge ou uma outra pessoa que você ama. Mas hoje, afirmando, acho que ninguém pode. Mas Jesus fala, esse é o maior que existe, que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Que não comece algum conflito aí conjugal, não precisa exigir isso do seu cônjuge. Mas Jesus falou, não há maior amor do que isso. E nós vimos pessoas que fazem isso, inclusive no começo dessa guerra terrível na Ucrânia, chegou uma história de um engenheiro que correu para uma ponte, né, contra o avanço, né, dos tanques russos. Ele colocou ali um explosivo, mas infelizmente não deu tempo para ele correr e detonou. E ele acabou morrendo, né, junto com essa explosão e a ponte, né, que estava então impossível de passar. Ele conseguiu, pelo menos, talvez salvar alguma vida, pelo menos estendeu a vida de muitos, né, contra esse avanço. A gente não sabe o que aconteceu depois, porém, a gente pode afirmar que não adianta um pecador morrer pelo outro. Diante de Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma, né, considerando toda a eternidade. Precisava de um homem, de uma pessoa justa e perfeita, inocente. Só Jesus, o Messias, poderia morrer por nós para nos dar a vida eterna. E a gente olha onde isso aconteceu, onde foi a demonstração maior, né, do amor maior que existe, foi na cruz. Já aconteceu. Qualquer dúvida, qualquer condenação, qualquer conflito que a gente tiver na nossa vida, onde nós olhamos para a cruz. Porque na cruz a gente não vê apenas a grandeza do nosso Salvador e o poder para salvar, mas a gente também vê a si mesmo. A gente vê a nossa incapacidade de nos salvar, a gente vê o nosso pecado, a gente vê a nossa fraqueza e a gente vê que nós não merecemos mesmo, mas mesmo assim Ele nos amou. E nos salvou de quê também? Versículos de 9 a 10. Ele fala, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Houve uma mudança radical de posição, né? Então, Paulo fala, se Deus nos amou quando nós éramos pecadores e nos salvou, quanto mais Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos abençoa agora que somos filhos dEle. Antes nós éramos os objetos da sua ira, mas agora nós temos paz com Deus. Então, quanto mais Ele não vai nos abençoar e salvar, o que Ele diz? Da ira de Deus. Não apenas da ira que está sobre o mundo em rebelião contra Deus, que a gente viu nos primeiros capítulos, mas da ira vindoura também, da ira que está por vir. Porque a manifestação da ira ainda está por vir. O derramar da ira de Deus é um sinônimo na Bíblia por esses 7 anos de tribulação que vão acontecer nessa terra. Então, para mim, isso é uma prova, uma comprovação de que quem é justificado pela fé não precisa ter medo de estar passando pela grande tribulação. E se você quiser, e foi anos atrás que eu percebi isso, que é o mesmo endereço, 5:9, tá? Então lembra 5:9, Romanos 5:9 fala disso,
que nós vamos ser salvos da ira. E 1 Tessalonicenses 5,9 também fala da ira. E Paulo fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito mais, obviamente, em 1 Tessalonicenses fala dessa ira que vai ser derramada no período da grande tribulação. Então, junta esses dois versículos, 5,9. Tá? Romanos 5,9 e 1 Tessalonicenses 5,9, seremos salvos da ira de Deus e não fomos destinados para a ira de Deus. Se você é justificado pela fé, crê que Deus, né, vai ter o arrebatamento antes desse período. Paulo ainda falou, antes de ler o último versículo, se nós fomos reconciliados pela morte, né, de Jesus, quando nós ainda éramos inimigos e pecadores, pela morte, quanto mais pela vida agora Ele vai nos salvar e abençoar. Porque Jesus não permaneceu no túmulo, né? Ele ressuscitou, está vivo hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, Jesus faz algo em nosso favor hoje porque Ele está vivo. Ninguém está orando por mim, ninguém está nem aí pelos meus sentimentos, o que eu passo. Jesus está. Jesus se importa. Jesus, inclusive, está clamando e intercedendo por você. Então, quanto mais Ele vai nos abençoar através da sua vida. E o que Jesus pede para você? Com certeza, que você tenha vida e vida em abundância. Vida plena, vida cheia, vida que faz sentido, vida de verdade. Que essa realidade seja de verdade na sua vida. Inclusive fazendo isso através das tribulações, porque isso faz parte do plano dele, mas que a gente tenha vida e vida em abundância hoje. E o último versículo fala, versículo 11, não apenas isso, né, que já é tanta coisa, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante de quem recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos na esperança, nos gloriamos nas tribulações, mas também nos gloriamos em Deus, porque nós fomos reconciliados com Ele para quê? Para termos comunhão com Ele. Você não foi salvo para agora novamente viver separado dEle, né? Não é esse o plano. Não é quanto tempo você consegue passar sem falar um oi para Deus, né? Não é quanto tempo você consegue sobreviver sem buscar a Deus e a comunhão de Deus através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Não é essa a questão. A gente foi reconciliado com Ele para a gente construir o nosso relacionamento junto com Ele, em base de Jesus, em base da justificação pela fé. Mas que a gente cresça, que a gente continue, né, vivendo esse relacionamento e cuidando dele. E uma pergunta que eu quero deixar com vocês no final desse estudo, será que, e é bom como a avaliação da nossa vida de tempo em tempo, será que a gente está vivendo a vida que Deus deseja que a gente tenha? Ou em outras palavras, será que Jesus morreu para que a gente tenha a vida que a gente está tendo hoje? E cada um faz uma avaliação da sua vida, mas às vezes você não fez isso faz tempo e você fica meio chocado, né? Eu estou meio morno, estou meio descompromissado, desconfiado talvez, diante de Deus, deprimido, talvez distraído, estou mais arrogante, né? E você pensa, qual seria o seu desejo para alguém que fosse salvo, né, pela sua vida, por você entregar a sua vida? Se você desse a sua vida para alguém, quais seriam as últimas palavras, seu último desejo? Com certeza seria, eu estou dando a minha vida, né? Agora viva a sua vida ao máximo. O seu desejo para essa vida seria que chegasse muito além, né? Que pudesse viver todo o seu potencial, que pudesse fazer a diferença nesse mundo, que pudesse abençoar as pessoas, né? Que pudesse fazer grandes coisas e
e fazer a diferença realmente, para não cair nas drogas, obviamente, não se tornar um criminoso, não fazer o mal, né? Nem desperdiçar a sua vida. Eu não gostaria de dar a minha vida para alguém que então se enfia no quarto e para o resto da vida só joga videogame. Isso é óbvio, né? Não precisa nem pensar muito. Não estou falando apenas sobre esse ato, né? De gastar o nosso tempo, mas tudo que a gente pode fazer que em excesso não é bom. Jesus, obviamente, não morreu para que nós nos tornássemos boas pessoas, né? Não é uma troca. A gente ainda continua sendo pecador, salvo pela graça. Mas será que a gente está vivendo uma vida digna da morte de Jesus? Porque custou e custou muito. E Jesus falaria, não desperdice a sua vida. Eu morri por você mostrando o meu amor. E como nós estamos vivendo para Ele? Como nós podemos viver mais para Ele? Com mais gratidão por ter recebido a vida, né? Uma chance na vida, uma oportunidade. E também a convicção de que Ele morreu para que a gente tivesse comunhão com Ele. Que esse seja o nosso foco. Jesus passou por tudo isso para nos reconciliar, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. E o quanto a gente está praticando a comunhão, praticando a presença de Deus na nossa vida. Eu estou falando isso para mim, tanto como para você. Nós cristãos precisamos praticar a comunhão com o Senhor. E para cada um pode ser uma prática diferente, um horário diferente, uma forma diferente. Mas você sabe o que é se aproximar desse Rei e comungar com Ele, compartilhar com Ele. É para isso que Ele morreu no final. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos. Nós éramos cegos, mas hoje nos vemos, Senhor. Obrigado por esse dia em que nós decidimos colocar toda a nossa vida e nossa confiança em Ti, no Teu sacrifício. Obrigado que nós fomos declarados justos naquele dia. E obrigado por abrir os nossos olhos para a graça que nós recebemos de Ti. E oro, Senhor, que continuamente a gente viva pela graça, que a gente receba, Senhor, graça sobre graça. E todos os dias a gente foque, Senhor, em permanecer firmes nessa graça, que nada venha nos abalar, que Satanás não venha jogar suas mentiras para nos afastar de Ti, mas que apesar de tudo a gente venha se aproximar de Ti. Que nem as tribulações venham nos afastar de Ti, Senhor, mas que se tornem oportunidades para estar em mais comunhão com o Senhor, porque a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Senhor, que a gente possa praticar e viver a Tua presença, Senhor, a cada dia nessa semana, que a gente venha se humilhar e se prostrar diante de Ti, Senhor, compartilhar contigo, Senhor, as alegrias, as dificuldades, sabendo que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, da aflição, Senhor. E obrigado, Senhor, que tudo que nós temos e podemos aproveitar hoje é nosso, porque já aconteceu, porque já foi feito e vencido e ganho na cruz. Obrigado por essa cruz, Senhor. Nós levantamos essa cruz, nós levantamos, Senhor, essa demonstração do maior amor que existe. E corremos para a cruz, Senhor, onde podemos depositar todos os nossos pecados, falhas e fraquezas e receber novidade de vida, sempre que nós precisamos. Obrigado pelo Teu trono da graça, que está acessível para nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.